Queridos irmãos e irmãs em Cristo, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Graças a Deus por mais uma reunião de culto no Templo do Santo André, em Portão. Graças a Deus por mais uma reunião de culto na comunidade cristã primitiva em geral, de toda parte. A gente sempre agradece a Deus por isso. Graças a Deus por estarmos aqui hoje, com saúde, com paz, com tranquilidade, saúde material, mas especialmente saúde espiritual. Peço aos irmãos que coloquem, aqueles que ainda não o fizerem, coloquem os celulares no silencioso, para a gente poder, pela vontade de Deus, iniciarmos a nossa reunião. Põe de pé, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos aberta a nossa reunião de hoje. Pela vontade de Deus, vamos começar cantando o hino da obediência a Deus. No inário é o número 1. Procurando tua santa vontade.
Queridos, o hino da obediência a Deus, ele tem uma profundidade fantástica, uma profundidade espiritual imensa. Eu, particularmente, cada um tem a sua maneira de... O hino é uma grande oração, uma oração poderosa, que a gente usa ela, canta ela, declama ela, até em voz ou em pensamento, em diferentes momentos da nossa vida, em diferentes momentos do nosso dia. Às vezes dirigindo lá no trânsito, dá para estar cantando o hino. Quando a gente, em algum momento, antes de dormir, sobrou um tempinho, dá para cantar o hino também. Em outros momentos, está no intervalinho do trabalho que a gente lembrou, dá para cantar o hino. O hino é uma oração poderosa. E cada um de nós, importante que a gente possa absorver, dentro dessa composição maravilhosa, que a gente possa absorver cada palavra daquilo que quer nos trazer espiritualmente. E eu dou graças a Deus por essa interpretação, mais essa interpretação de hoje, feita com 2 violões, com o apoio do irmão Dalvani e o irmão Gardel, mas especialmente com as vozes de muitos irmãos e irmãs em Cristo. Estava maravilhoso, mais uma vez. E eu, particularmente, procuro, na maioria das vezes, cantar o hino de olhos fechados para ouvir a melodia, para ouvir algo a mais desse paradoxo, dessa questão espiritual que é tão maravilhosa. Mas cada um tem a sua maneira, alguém de olho aberto, alguém de olho fechado, em qualquer momento do dia, não importa, mas que a gente lembre, além das orações, da oração do Pai Nosso, das práticas da obediência a Deus, que temos que fazer com boa constância, né? Lembremos também de cantar o hino da obediência a Deus, porque ele realmente ele é também uma invocação poderosa, que quando a gente diz no refrão, grande Senhor mora em nós, a gente também está devolvendo para esse grande Senhor que nós vivemos para vós, nós vivemos para Ele. Então, se grande Senhor mora em nós, o apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, em Gálatas 2:20, ele deixou escrito assim: vivo já não eu, o apóstolo Paulo, já não sou eu que vivo, já estou morto, mas Cristo é que vive em mim. E a fé que agora vivo, e a vida que agora vivo na fé, na certeza do Filho de Deus. Alguém chamou ele até de pateta, de louco, né? Como é que pode dizer, tu está vivo aí, estou te enxergando, tu está respirando, como tu pode dizer, vivo já não eu, já estou morto, né? Porque existe um transcendental na doutrina que poucos compreendem. Muitos são os chamados, diz a palavra, poucos são os escolhidos, né? Mas quando a gente compreende, não importa, meu irmão, minha irmã, não importa o que você faz lá no mundo secular, não importa qual é a sua profissão, qual é a sua formação, se você tem estudo ou se você não tem estudo, se você se formou numa área do conhecimento ou na outra, não é disso que a gente está falando. A gente está falando espiritualmente. Porque foi isso que Jesus Cristo, quando saiu a fazer a busca pelos apóstolos, ele não procurou os entendidos da letra. Se ele tivesse que procurar os entendidos da letra, ele ia bater na porta lá do templo em Jerusalém e ia chamar os escribas. Vocês que são os entendidos da letra da lei de Moisés e tudo isso, venham que eu estou arregimentando homens para andar comigo toda a Judéia, Galileia, e levar adiante o meu evangelho, o evangelho que está chegando, o evangelho novo desse renovo. Ele não fez isso. Quando ele estava no tempo dele chamar companheiros de jornada, muito pelo contrário, ele buscou até analfabetos, inclusive pessoas que não sabiam ler, homens simples, pescadores. Tinha um que tinha domínio da letra e dos números, que era Mateus, né, coletor de impostos, mas a maioria dos demais, homens simples e iletrados. Mas Jesus Cristo, que olha o coração das pessoas, ele sabe. É por isso que eu disse, não importa o que você está fazendo, não importa qual é a sua função, sua profissão, tem dias mais difíceis, dias menos difíceis, não é disso que eu estou falando. Mas de uma percepção, e isso, a doutrina da obediência a Deus tem que nos fazer compreender isso com a simplicidade que é a doutrina, que vivo já não mais eu, Gervásio, vivo não mais eu, Marino, Ladair, vivo não mais eu, Claudete, vivo não mais eu, Júlia, Doraci, mas Cristo vive em mim. Esse sentimento espiritual,
É esse Cristo, é essa potência maravilhosa do próprio Criador, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos, para usar um termo da filosofia. Deus Pai onipotente, onipresente e onisciente mora em nós. E aí a gente compreende que, se vivo não mais eu, mas é esse Espírito Santo de Cristo que vive em mim, a gente compreende que, seja qual for os nossos afazeres do dia a dia, sejam quaisquer que forem, lá na lavoura, na indústria, seja um profissional liberal, alguém que trabalhe por conta, que tenha sua própria empresa, que seja empregado, que esteja estudando, não importa. Todas as coisas que nós fazemos, nós podemos fazer, como o professor Ugarte nos ensinava, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, agora eu vou estudar, estou indo à aula. Pela vontade de Deus, vou trabalhar. Pela vontade de Deus, vou fazer o almoço, vou lavar a louça. Pela vontade de Deus, vou cortar grama. Pela vontade de Deus, vou ir no mercado, comprar alguma coisa que esteja faltando. E graças a Deus, gente, por todas as coisas. Ou por acaso não temos saúde? Talvez você possa dizer assim, Gervásio, mas eu não tenho tanta saúde assim. Graças a Deus que você de repente esteja passando por alguma prova, talvez de não ter uma saúde como tinha lá atrás, com 20 anos, 15 anos. Mas e que provas que nós temos que passar? Que experiências que nós temos que passar? Todos nós, cada um à sua maneira. E se estamos passando, esses dias um amigo disse, Gervásio, já está com 54, logo tu vai entrar na idade do pássaro. De que pássaro? Brincando, né? Você vai entrar na idade do condor. Daí começa uma dor aqui, uma dor ali. Mas graças a Deus se esse dia chegar, porque a gente terá recebido de Deus uma vida longa. E quantas pessoas que não chegaram na idade de estar, às vezes, lutando com um médico aqui, outro ali, quantos não chegaram lá, quantos já foram embora antes? E se eu sei que os irmãos, assim como eu, se a gente de memória vasculhar nosso pensamento, a gente vai lembrar de quantos irmãos que desencarnaram antes. Tudo bem, desencarnaram na hora certa, porque tudo está dentro de um plano de Deus perfeito. Mesmo que a gente, da família, às vezes não... A gente gostaria que fosse diferente, que aquela pessoa ficasse mais tempo, que o desfecho não fosse assim e tal, mas Deus sabe todas as coisas, todas as coisas, nos mínimos detalhes, conforme tem que acontecer. Então, eu quero abrir com um trechinho bíblico que está lá em Provérbios. Essa semana eu estava relendo Provérbios. Provérbios tem ao todo 31 capítulos. E é um livro bom de ler. 31 capítulos. Sabe por que é um livro bom de ler? A gente não para de fazer a leitura do Novo Testamento, que é lá que está, né? O Novo Testamento, toda a trajetória de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o Atos dos Apóstolos, as Epístolas, o Apocalipse. Mas o Provérbios é um livro bom de ler porque são 31 capítulos. E por que não alternar com as leituras da gente? Ler um capítulo por dia. No mês inteiro a gente terá lido todo o Provérbio. São 31 capítulos e capítulos curtinhos cada um. E o capítulo 3, que eu estava relendo há poucos dias, diz assim, Filho meu, e eu posso dizer filho meu, filha minha, porque é o Senhor falando. Filho meu, filha minha, não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha a promessa. Guarda os meus mandamentos. Não te esqueças da minha lei. Lembra do que Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Porque, está aqui a promessa, porque vivendo dessa maneira, será aumentado os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Está aqui, Provérbios capítulo 3. A gente não busca essas coisas. Segue o texto dizendo, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata a benignidade e a fidelidade ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e ao dos homens. E aqui o versículo 5 e 6, que eu vou encerrar por aqui. O versículo 5 e 6 diz assim, e olha a lição que deixa para nós todos. De novo,
Eu não sei, talvez, quais sejam as tuas lutas nesse momento. Para você que está aqui no Templo Santo André, não sei quais serão as lutas de quem está nos assistindo pelo canal da Obediência, mas o Senhor sabe. Mantenha firme. Não esqueça, como diz lá no versículo 1, não, filho meu, filha minha, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Sabe por quê? E diz no 5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Lembra? Lei de liberdade e lei de obediência. Vamos fazer um parênteses aqui, importante. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não queira depositar confiança na sabedoria humana. Não queira depositar confiança naquilo que aprendemos do mundo, da escola, da faculdade, na vida. Isso é importante? Também é importante. Mas a palavra diz, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes e não confies no teu próprio entendimento. Confiar no Senhor é uma pegada espiritual. É uma chamada espiritual. É para nós deixar para trás o mundo. E daí de novo, não importa como é que é a sua vida, como é que é a sua casa, se é de madeira, se é de concreto, se mora num terreno, numa propriedade rural, num apartamento. Não é disso que está sendo falado aqui. Mas confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no teu próprio entendimento. Reconhece-o. Esse o está fazendo referência ao Senhor. Reconhece este Senhor, Deus, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não parece simples? E por que às vezes lá fora a gente olha pessoas e mais pessoas no mundo afora, na lei de liberdade, que ainda não despertaram esse Cristo interior, essa fagulha crística não foi despertada ainda. A gente olha o mundo todo lá fora, é choro, é desentendimento, é incompreensão com as coisas que estão acontecendo. Acontece um desastre, uma hecatombe, uma enchente como a que deu ano passado, as pessoas ficam jogando culpa na cara de Deus, dizendo bem francamente o que acontece. Dá um incêndio de grandes proporções, tem países que passam por incêndios, mas Deus está sendo injusto. Dá um tsunami lá naquela região da Ásia, que quantas pessoas morreram, perderam a vida. Mas Deus está sendo injusto com as pessoas. Na África, os irmãos passando fome, com dificuldade, em algumas regiões da África, em guerrilhas urbanas, onde passam as caravanas e chegam nas aldeias e matam todos com as piores crueldades possíveis. Dá para as pessoas que não têm o entendimento, de repente estão brigando com Deus mesmo, né? Mas, gente, todas as coisas estão no seu devido lugar. Mesmo que a gente não compreenda, todas as coisas estão no seu devido lugar. A gente olha para uma carnificina enorme, estou fazendo um apanhado geral de como está o mundo hoje. A gente olha para uma carnificina de uma guerra entre Ucrânia e Rússia, que já dura 3 anos, que já foram dizimados milhares e milhares de vidas perdidas. Alguém poderia dizer, mas onde está Deus, né, neste momento? Todas as coisas estão no seu lugar. Mesmo que nós, se estribando no nosso conhecimento, no nosso entendimento, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que o mundo não compreenda, tudo está no seu lugar. Mas graças a Deus nós, e isso é motivo de agradecermos milhares de vezes a Deus, graças a Deus nós, rebanho escolhido por Deus, para estar na doutrina da obediência a Deus, nós já entendemos que tudo está pré-determinado. Nós já entendemos que é esse Deus maravilhoso a quem nós temos que confiar. Todas as coisas. Estamos passando por um momento bom? Graças a Deus. Vamos confiar em Deus. Estamos passando por uma luta de maior ou menor intensidade? Graças a Deus. Nós vamos orar a Deus e pedir que Deus, quem sabe, se for da sua vontade, nos dê o livramento daquilo o mais rápido possível. Quem sabe estejamos passando por dores, por alguma enfermidade, graças a Deus também por isso, irmãos e irmãs. Graças a Deus nós já chegamos no conhecimento transcendental da lei da obediência a Deus, da doutrina da obediência a Deus. Nós precisamos compreender que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam no Senhor de todo o coração e não nos estribamos no nosso próprio entendimento. E eu quero fechar dizendo, e muito mais que não se estribar no próprio conhecimento, não confiar no nosso próprio entendimento, eu quero dizer uma coisa, é para mim, mas é para todos os irmãos, para todas as irmãs presentes aqui no Templo de Santo André, para todos os irmãos e irmãs que nos assistem também pelo canal da Obediência, agora ao vivo, ou vão nos assistir depois. Queridos, nós já chegamos na obediência. Não vamos, além de não confiar no nosso próprio entendimento, não vamos depositar o nosso coração nas coisas, nas posses materiais, porque isso não leva a nada. Ah, tem um terreno, tem uma casa, tem um veículo, uma moto, tem outra casa que Deus te deu, tem uma propriedade rural, um sítio, graças a Deus por isso. Mas não faça disso morada do teu coração. Agradeça a Deus por aquilo que o Senhor te dá. E sempre que for possível, reparte o que tu tens, que está com aquele que não tem. Faça caridade. Isso também é obedecer a Deus. Mas não depositemos a nossa confiança em nada que seja relativo ao mundo. As coisas do mundo, no mundo ficarão. O transcendental, de novo, Paulo disse, a Gálatas 2:20, vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Que a gente possa viver essa vida. Esse é o desejo mais sincero que eu busco para a minha vida. Esse é o desejo mais sincero que eu peço a Deus que cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, tenha entendido que quando o professor Ugarte resolve fundar uma comunidade, tirar os irmãos de uma região do centro do estado e levar para o noroeste do estado, e consegue arregimentar 602 almas para ir para esse lugar no meio do nada, eles não foram pensando em nada do mundo, eles não foram pensando em conhecimento do mundo, eles não foram pensando em riqueza, pelo contrário, eles deixaram coisas para trás para seguir o mestre, para seguir o professor. E quem era filho daquela comunidade sabe, eles entraram numa mataria que para enxergar, para ser dia e para enxergar, para ter um pouco de claridade, tinha que olhar para cima, numa clareira no meio da mata, porque o resto era fechada demais. Eu não vou me estender nesse assunto agora, talvez a gente possa ser tema disso numa próxima reunião, mas não foi fácil. Esses irmãos que deram esse pontapé junto com o professor Ugarte para a colonização industrial em Palmeira e a colonização agrícola lá do Rio Guarita, eles não foram atrás de riqueza material. Eles não foram atrás de nada que seja deste mundo. Eles foram atrás de um sentimento espiritual, compreendendo isso que o apóstolo Paulo ensinou. Vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. Passaram dificuldades também. Porque todos nós passamos por dificuldades. Mas também, chegado o devido tempo, também venceram. Então, que a gente possa compreender a doutrina da obediência a Deus, ela é espiritual. Graças a Deus, espiritual. E esse transcendental faz com que a gente dê esse salto quântico. A gente vai continuar vivendo a nossa vida, a gente vai ter as pessoas de sangue, a gente vai da nossa família, a gente vai ter as pessoas da nossa relação profissional, nossos vizinhos, vai continuar, a gente está lá nesse ambiente que o Senhor, Deus nos colocou. Saibamos, por misericórdia de Deus, trabalhar isso de forma espiritual. Saibamos ser a luz no mundo lá fora. Porque a palavra nos qualifica como se nós fôssemos da obediência a luz do mundo. Saibamos levar essa luz lá fora, para compartilhar essa luz que está em nós, graças a Deus, por graça e misericórdia divina, saibamos compartilhar essa luz com outras pessoas. Levemos, especialmente dessa primeira parte, dessa primeira fala, levemos esse entendimento. Estamos no mundo, eu sei, mas do mundo nós não somos. Não somos do mundo material, nós somos do mundo espiritual. O professor falava que nós somos, aqui encarnados, nós somos como que se nós tivéssemos sido exilados dos céus. É de lá que nós viemos, de uma das moradas celestiais. E essa jornada física, esse tempo físico que nós estamos aqui, é para nos aprimorarmos e nós podermos retornar de novo um dia à casa paterna.
Agradeço a Deus por esse primeiro momento. Hoje, pela vontade de Deus, falo o uso da palavra, no primeiro instante, a irmã Lourdes, para entregar uma mensagem. Depois a irmã Claudete, do Templo São Marcos, retornando a palavra a mim para o encerramento, pela vontade de Deus. Com a palavra, a irmã Lourdes. Graças a Deus por mais uma oportunidade. E como não sou meia, o microfone me deixa meia tímida, eu vou tentar falar mais alto para tudo dar certo. Graças a Deus por mais uma reunião, nós estamos juntos mais uma vez, pela vontade de Deus. Estamos aqui reunidos. Deus conosco, os irmãos que nos assistem online. Eu tirei Deus pela vontade de Deus, um texto do segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e no amor e despeito das perseguições. Sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Como o irmão Gervásio estava falando, né? Dá graças a Deus por tudo. Dias bons e dias não tão bons, que a gente sabe que nem sempre a gente vai ter dias bons, mas é aprendizado, né? É o que temos que passar pela vontade de Deus e tudo é aprendizado para nós. Ficamos mais fortes e resistimos mais, praticamos mais a nossa fé nos momentos, tanto os bons como os não bons, né? Mas faz parte da nossa vida aqui, material. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padecemos. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. A vós que vos atribulados, descanso conosco, quanto se manifesta o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante da face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para se glorificar nos seus santos e para de fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi criado entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, dou graças a Deus por esse texto, que não é nós que escolhemos, mas sim Deus nos inspira a ler um trecho e explicar um pouco do que nem como nós estávamos falando ali, que a irmã Júlia, o mundo está tão... A gente escuta tanta coisa nesse mundo material, né, que essa semana
eu escutei que as pessoas, o mundo está doente, porque tanta coisa acontecendo, né? Agora passou o Dia das Mães, graças a Deus, quem tem sua mãe, abraçar, e quem não tem, porque foi a vontade de Deus, que nem no caso eu, mas sempre digo, o Dia das Mães é todos os dias, né? Mas como cada uns têm a mãe, outros não têm, mas tudo é pela vontade de Deus, né? Que foi feito assim. Aí a gente escutou muitas coisas nesse mundo no mundo material que estamos vendo, que as mães, muitas mães adotando os bebês, daqueles bebês de tipo bonecas, né? Aí a gente escuta, o mundo tá doente, as pessoas estão doentes. Aí eu pensando assim comigo, será doença ou é o fim dos tempos, ou é... A gente não sabe, né? Mas quem sabe não conhecem a palavra de Deus ainda, né? Que se é uma coisa que é doença, uma coisa que só Deus pode, se perder um filho e tá adotando uma boneca, né? Que nem ali perto onde nós moramos também, alguém comentando que uma mulher levou uma boneca no médico. O que pensar, né? Mas já deixa, é uma reflexão, né, pra gente pensar. E eu também tenho uma reflexão também que tirei, uma reflexão da adoração, uma reflexão que a adoração que agrada a Deus. Deus quer nós por inteiro, Ele não quer apenas uma parte da nossa vida, Ele quer todo o nosso coração, nosso espírito, nosso entendimento, a nossa força. Deus não está interessado em um compreendimento tímido, em uma obediência parcial, ou nas obras do seu tempo, ou do seu dinheiro. Ele deseja nosso total entendimento, não migalhas da nossa vida. A Bíblia nos diz, sejamos agradecidos em tudo. Adoramos a Deus do modo certo, praticando a obediência. Ele se agrada com seguimentos verdadeiros. Não podemos servir a Deus da maneira confortável para nós. Adoramos a Deus em espírito, em verdade, assim como está nas Escrituras. Somos um espírito que habita em um corpo, porque estamos no mundo material. O Senhor nos dá em coração para adorarmos Ele com intensidade nos verdadeiros. Adoração é profundamente emocional, profundamente doutrinária, porque usamos a oração e a nossa mente. Sim, tem uma passagem na Bíblia, né? Devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. E eu agradeço a Deus cada oportunidade. Todos os dias eu saio de manhã e agradeço. Se for da vontade de Deus, o dia vai ser bom. Se não for, Deus me dê inserimento para saber lidar com cada situação, né? Porque a gente sai, a gente não sabe se vai ter um dia bom ou um dia com algumas coisas, né? Mas pedimos a Deus sempre que nos dê livramento e nos dê entendimento por as coisas que às vezes acontecem, né? Pra gente entendimento e inserimento para saber lidar com as coisas desse mundo material que está bem complicado, mas Deus cuida de nós e nos dá força e coragem, fé e sabedoria para nos dar ensinamento. E eu também quero dar um testemunho também dessa semana, graças a Deus por mais uma bênção, que são tantas que sempre estou agradecendo. Não estou pedindo bênçãos, mas estou sempre agradecendo, porque tem coisas assim que a gente nem espera, né? No dia que vai acontecer coisas boas, como coisas não tão boas, mas tá tudo certo, é pela vontade de Deus. E na quinta-feira eu ganhei o meu diploma de estofadora, graças a Deus. Pelos 7 meses que eu tô lá no aprendizado,
meu serviço está todo certo, claro, com a ajuda temos as colegas unidas também agradeci elas. Tem um diploma de estofadora e mais uma oportunidade de serviço mais diferente e oportunidade de salário. Na mesma hora, um pensamento, agradecer a Deus, porque às vezes tem coisas que tu nem sabe como vai agradecer a Deus naquele momento, né? Tão assim, fica tão surpreso com as coisas, né? Aí eu disse pro Júlio, Júlia, não peço nada, eu só agradeço todo dia a Deus, a tudo, as pequenas coisas, o amanhecer da gente estar em pé, estar com saúde, e digo, pela vontade de Deus, eu vou trabalhar, se for da vontade de Deus. E Deus é tão bom com a gente, que a emoção é tão grande quando, assim, sem pedir, tu recebe coisas tão boas, somente agradecendo. E eu dou graças a Deus pelas mínimas coisas, que é a vida, o ar que eu respiro, o poder ter saúde para seguir em frente. E também o aprendizado, cada dia um pouquinho. Principalmente o aprendizado espiritual, que é o mais essencial para todas as horas. E eu passo a palavra a minha Claudete. Agradeço por mais uma oportunidade, por mais uma vez nós estamos aqui reunidos. Também quero agradecer a Deus por estar aqui, pela vontade de Deus, rever os irmãos novamente, né? Nós estávamos com saudades. Agradecer a Deus pelos irmãos, canal da obediência também que nos assistem. Isso prova que não tem distância, né? Para recebermos essas bênçãos, que nem falou a irmã Lourdes, né? Tem distância para recebermos esse manjar espiritual, né? Para nos alimentarmos juntos também. Então, como a irmã falou, é só mais agradecer do que pedir, né? Porque de repente a gente está recebendo tantas coisas, não se percebe mais, porque nós estamos acostumados a receber tantas bênçãos espirituais, às vezes esquecemos de agradecer, né? Então agradecemos e agradecemos cada vez mais. E quanto ao... A irmã estava comentando, o mundo tá doente, né? Tá carente, precisa de uma palavrinha que seja, né? De alguém que possa alimentar, plantar essa luzinha no coração de cada um, porque sem essa obediência não tem como. É só tristeza, né? E nós já estamos sendo alertados há quanto tempo, né? Estamos nos finais do tempo, do mundo, né? Então, agora, cada vez está se aproximando mais. E se nós lermos mais o Evangelho, lá em São João fala do Apocalipse, né? No Apocalipse, né? Os finais dos tempos são esses, né? Existirão agora, muitas pessoas ficam apavoradas, né? Assustadas com o que está acontecendo. Mas o Evangelho diz, virão tempos que mães se jogarão contra filhos, filhos contra mães, pais contra filhos, né? E assim por diante. Isso é uma profecia. Então oramos, pedimos a Deus que nos dê essa tranquilidade, nos dê essa paz, essa compreensão, porque os filhos da obediência são poupados, com certeza. Somos poupados de todas essas coisas que estão acontecendo, estando em obediência, né? Confiantes nessas palavras, porque o Evangelho não falha. Ele diz que não podemos tirar nenhum tio, nenhuma letra, nenhuma passagem, porque tudo irá se cumprir. E está se cumprindo. Então, não tememos. Se estamos em obediência, não tememos. Não tem nada que seja coisa ruim para nós. Tudo que está acontecendo
é para que conseguimos entender que o plano de Deus é perfeito. Que nem a irmã falou, né? Muitas vezes a gente não entende por que está acontecendo as coisas. Nós, da obediência a Deus, deveremos dizer para conversar com Deus: Senhor, eu não estou compreendendo ainda o que está acontecendo, mas eu sei que tudo é perfeito. Eu sei que está tudo certo. Muitas vezes meus olhos não conseguem enxergar, os meus olhos espirituais não conseguem alcançar, mas que está tudo certo, está tudo perfeito. Cada um vai ter que passar por alguma prova, por uma experiência, né? Vai ter que passar. E que essa experiência seja para crescimento de cada um de nós. E por mais que pensamos que estamos passando uma dificuldade, naquela dificuldade nós vamos aprender, né? Nós vamos nos fortificar, porque hoje temos o conhecimento de que Deus é perfeito, a sua lei é perfeita, diz o Evangelho. Então está tudo certo. E nós cada vez mais pensando dessa forma, tendo a consciência dessa forma, a nossa vida também cada vez fica melhor. Se Deus é perfeito, não tem nada errado. As coisas que estão erradas ainda são na nossa mente material, porque estamos nesse mundo aqui, né, de formas, né? A gente olha a pessoa. Agora, quando o irmão Gervásio estava falando, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo São Paulo, né? Quando ele disse isso, ele não enxerga mais o Dalvani, o Gardel, a irmã Cecília. Nós vamos enxergar todos como nossos irmãos, todos como membros de um só corpo, que a cabeça é o Cristo, né? São Paulo já enxergava toda a humanidade como um só. É Deus agindo em cada um. E aí, quando nós enxergarmos com esses olhos espirituais, nós não vamos enxergar nada mais errado. E nós não vamos fazer nada que prejudique alguém. Porque o nosso corpo, se machucar um dedinho, todo o corpo vai sentir dor, né? E se nós somos parte desse corpo, nós somos membros desse corpo. Então nós não vamos querer prejudicar-nos a nós mesmos, né? Porque os irmãos estão aparentemente afastados, né, uns dos outros. Eu estou na minha casa, o irmão está na casa dele, as irmãs estão também. Mas não, irmãos, nós estamos todos juntinhos. Nós somos um corpo só. Quando o irmão está doente, o que nós fizemos? Nós vamos orar por aqueles irmãos que estão enfermos. Por quê? Porque eles são nossos membros, eles são parte da nossa família. E temos que cada vez mais nos unir e pensar assim, né? Orar uns pelos outros. Quando alguém está alegre, nos alegramos também. Nós ficamos felizes. Agora a irmã estava falando, recebeu um diploma lá, né? Ela estava feliz, eu fiquei feliz por ela. Quando alguém recebe alguma coisa, um presente, a gente fica feliz também. Então nós não estamos sendo egoístas, né? E o mundo ainda não tem esse conhecimento de que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Ainda não tem essa informação dentro do seu coração que tudo aquilo que nós fizermos vai vir de volta para nós. Tudo aquilo que estivermos fazendo, estamos fazendo para nós. Então, o que nós cristãos primitivos vamos praticar no nosso dia a dia? O bem. Né? Esse amor que Deus está cada vez mais colocando no nosso coração. Desejar tudo aquilo para nossos irmãos que nós gostaríamos de receber. E hoje nós recebemos tantas bênçãos, irmãos, tantos livramentos também, né? Que nós nem percebemos. Por quê? Porque hoje nós temos essa luz que nos guia. Hoje nós temos esse Cristo em cada um de nós. E quando o apóstolo falou, ele falou com muita autoridade. Ele falou que não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim. É uma condição maravilhosa, né? Porque ele não pensa mais
em adquirir coisas materiais, acumular aqui bens materiais, não que não podemos ter, né? Temos o nosso carrinho, temos a nossa casa, temos nossa família, graças a Deus, né? Mas se nós não tivermos também esse carrinho, estamos morando de aluguel, graças a Deus. É assim que Deus colocou nós, para percebermos como Ele é poderoso. Ele pode também, né, nos fortalecer cada vez mais para entendermos o seu plano. Quando ele fala com tanta autoridade, tudo isso, né? É um alívio que dá, porque quando nós agimos, quando nós falamos, não somos nós que falamos, mas é o Cristo em cada um de nós. Quando nós vamos trabalhar, também pela vontade de Deus, quem não tem esse conhecimento, que ainda não conhece, vai trabalhar, eu vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, eu vou fazer isso e aquilo. Quem já recebeu esse conhecimento, graças a Deus, diz, pela vontade de Deus, vou para o meu trabalho hoje, pela vontade de Deus, vou lavar a louça, tudo em pensamento, nós não precisamos nem falar. E aí pensa, puxa, ter que fazer obediência a Deus é tão difícil, né? Temos que deixar tantas coisas. Mas não é, irmãos e irmãs. É só uma troca que nós vamos fazendo, né? É só uma troca de pensamentos. Nós somos tudo aqui, aparentemente, humanamente, somos todas as pessoas assim, normais, como se fosse só humana, né? Mas não, nós somos espíritos numa matéria, num corpo, e não o corpo no espírito, né? Somos seres espirituais caminhando por aqui, passando por aqui, essa experiência material, para retornar à casa paterna, que é retornar novamente para o nosso lugar de origem, que nem disse o irmão Gervásio, né? Nós estamos aqui só de passagem. Então, como nós estamos de passagem, aproveitamos a fazer tudo que é de bom, né? Procuramos fazer tudo dentro dos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e estatutos. E aí estamos tranquilos, não precisamos nos preocupar, porque é o Cristo que faz em cada um de nós, né? Essa preocupação vai sair, porque Ele que trabalha em cada um de nós, Ele que vai fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade em cada um dos seus servos. E aí, que nem diz o professor Ugarte, chegou o tempo de ser felizes. E essa felicidade não é aquela felicidade verdadeira. Somos felizes sim, por quê? Porque nós reconhecemos que tudo é a vantagem de Deus, que tudo é um plano divino. O professor Ugarte diz nos seus artigos também, que Deus se traçou em cada um. Então já está tudo predestinado. O nosso dia, né? Nós temos uma data de validade. Aquela data venceu, nós temos que ir embora daqui. Porque aqui não é a nossa casa. Aqui como se nós fôssemos passear em algum lugar, viajar em algum lugar. Certo? Um exemplo assim, nós vamos viajar e aí a gente está viajando, mas a gente sabe que quando a gente está nas casas dos parentes, dos amigos, né, viajando, a gente sabe que a gente vai retornar para casa. Então a gente está feliz, porque eu sei, eu estou passeando aqui, mas a minha casinha está lá me esperando, né? Então esse também é o exemplo espiritual. Nós estamos passando por aqui, né? Nessa experiência, porque é através dessa experiência que nós estamos aqui, é que conseguimos evoluir, conseguimos entender o plano divino, transcender essa vida material que é tão pobrezinha, né? É tão pobrezinha. Nós pensamos aqui, nós temos nossos livros, nós temos nossa casa, nós temos isso, daqui a pouco nós transcendemos essas ideias, porque é uma ideia, né? Nós sabemos que nada é nosso, que tudo pertence a Deus. Voltamos para cá sem nada e vamos voltar também só com a essência que adquirimos aqui espiritualmente. Essa essência vai ser elevada. E que essa essência seja de prática da obediência, né? Essa essência seja aquela observação do Evangelho,
dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, de tudo aquilo que diz nas duas grandes leis espirituais que o professor Ugarte deixou para nós, né? Esse mais claro ainda, a obediência está ali. Lemos bastante, estudamos bastante, porque a salvação, essa unificação, ela é individual. Ninguém pode se salvar por ninguém. Nós podemos sim, cada um orar, né, uns pelos outros, mas cada um tem que fazer a sua parte. E a nossa parte é hoje. Vamos procurar a obediência a Deus. E a obediência a Deus não é tão difícil. É em cada ato que nós fizermos. É na nossa mente, é no mental. É pensarmos e ter a certeza de que esse Espírito do Cristo que aqui em nós está, também está em cada um dos irmãos. A única diferença é que muitos já despertaram, né? E outros ainda não. Não diz lá no Evangelho, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. É isso aí. Quando despertamos para essa obediência, começamos a trocar nossas atitudes, a trocar os nossos atos. Olha, isso eu não devo fazer, porque eu não gostaria que fizesse para mim. E assim vai. Deus vai nos abrindo a visão espiritual cada vez mais e vai nos cada vez mais nos consolando, nos alegrando por nós saber que não sou eu que faço essas coisas, não sou eu que trabalho, mas é o Cristo que está me movendo, né? E que eu não vou morrer, que eu vou só sair desse plano aqui para um outro muito melhor, né? Para um plano espiritual, que é a nossa casa, que é o encontro com o nosso Pai novamente. Então, irmãos, eu agradeço muito, muito a Deus por essa oportunidade, por estar aqui com os irmãos, pelas orações que os irmãos têm feito cada vez mais, né? Por todos os irmãos, que a igreja é muito grande e tem muita força e tem muita luz, e acreditamos que somos escolhidos, né? Para vencer, né? O Espírito do Cristo vence em cada um de nós. Agradeço a Deus por tudo, né? E passo a palavra ao nosso irmão Gervásio, pela vontade de Deus. Graças a Deus, né, por tudo que já foi dito. E realmente, Deus, o mundo está doente mesmo. O mundo material, daqueles que vivem na lei de liberdade. Nós poderíamos usar uma metáfora inteligente quando a gente diz o mundo está doente. E que a gente não se deixe contaminar por isso, né? Que nós possamos ter esse olhar espiritual para não nos contaminarmos com tantas coisas ruins que acontecem no mundo afora. Até porque quando a gente começa a entender aquilo tudo que Jesus Cristo nos ensinou, quando a gente começa a perceber a profundidade, a grandeza da doutrina que esse Cristo que mora em nós nos ensinou, a gente entende que chegou o tempo de ser feliz. Graças a Deus, viu? Aqui tem 2 agradecimentos dos irmãos que pediram para compartilhar hoje. A irmã Eli, a esposa do irmão Oscar dos Passos, de Novo Hamburgo, agradecendo a oração dos irmãos, que a gente tinha orado pela visão dela em vários momentos. Comentou que está fazendo tratamento em Sapucaia, na clínica de Sapucaia do Sul, e a visão, com as aplicações que tem feito, voltou 100%. Estava bem difícil de enxergar, então ela agradece a Deus por isso, e a oração dos irmãos. Adelardo dos Reis também agradece pela oração que pediu aos irmãos semana passada, agradece dizendo que Deus foi misericordioso com ele. E falando em oração, tem alguns pedidos de oração que eu peço que a igreja lembre de orar, viu? Lembre de orar pela irmã Rosa e pelo irmão Ireno, lá de Pinheirinho do Vale. Inclusive, acho que a reunião de amanhã, que seria amanhã, domingo, foi cancelada em virtude, acho que uma gripe muito forte, né? Que pegou meu irmão Ireno. A irmã Rosa também não estava muito bem, então lembre de orar pela irmã Rosa, pelo irmão Ireno, pela irmã Maria Helena e o esposo Euclides, aqui de Sapiranga. Não puderam estar hoje aqui conosco, pediram. O Euclides pede oração por uma cirurgia na vesícula que vai fazer nos próximos dias, e a Maria Helena por uma prova de habilitação que vai fazer na quarta-feira, que o propósito, pelo que ela nos revelou, é poder estar motorizada
com a habilitação para poder vir mais vezes no culto, inclusive. Então, graças a Deus por isso. A Amanda Silva pede oração pela hora do parto que está se aproximando. Lembra de orar por esse nome, Amanda Silva também. A irmã Eloá, irmãzinha Eloá, filha de Fernando e da Luana de Capela de Santana, também não puderam vir hoje, está com a garganta bastante inflamada, pede oração. A Aline Silva também pede oração, também vai fazer cirurgia de vesícula nos próximos dias. Lembremos de orar pelo irmão Favorino e família de Alvorada, até viriam hoje na reunião, não puderam vir, ele não estava muito bem na semana. E vamos orar por todos nós, né? Por toda a igreja. Sidney Gomes também, de Viamão. Sidney. O irmão Sidney Gomes de Viamão, lembra de orar também por esse... O irmão Pedrinho de Três Passos e a Selma. O irmão Pedrinho, da irmã Selma de Daí Três eu disse Passos. que eu também. perguntar para o senhor ia fazer oração. Mais algum pedido de oração que os irmãos aqui lembrem presencialmente? Isso. Não lembre de orar por todas as causas, né? O Senhor sabe tudo, como a gente falou, tudo está pré-determinado e tudo está no seu lugar. Mas nós, como igreja, temos a recomendação bíblica de dobrar o joelho, nos esforçarmos em oração também, para que, pedindo a Deus misericórdia, quem sabe para dar um livramento, quem sabe para dar uma cura, quem sabe para botar o médico certo, o enfermeiro certo, o anestesista certo, o procedimento, o exame certo, para que aquilo possa se resolver. Nós temos que pedir, porque aquele que pede, recebe, pedindo com fé, graças a Deus. Também, já deixando aqui um aviso, os irmãos que estão aqui hoje, não saiam sem levar algumas bergamotas, está ali na frente. Aquela bergamoteira nossa, da comunidade, tá, graças a Deus está bem carregado. Lembrem de apanhar, tem uma taquara ali com prego, lembrem de apanhar algumas bergamotas e levar para casa. É nossa, tá? Da comunidade aí. Agradecendo aí todos os irmãos e irmãs em Cristo presente. Aí também a Stephanie de novo, aí depois de um tempo, né? Estava cumprindo outras coisas. O João Rafael também, irmã Dora. A Silvia. Como é que é o nome dessa menina que está contigo, Silvia? Elisane. A Elisane. Essa bebezona que está aí. Como é o nome da bebê? Maria Luísa. Maria Luísa, né? Maria Luísa estava ajudando a fazer o culto, né? Conversando também, né, Maria Luísa? Estava aí brincando, né? E a palavra de Deus diz: deixai vir a mim os pequeninos. Então, Maria Luísa, venha sempre também, tá? Na reunião, tá? Combinado? Tá, então tá, olha aí, ó. Graças a Deus por isso. Irmãos, peço que vocês todos se ponham de pé, pela vontade de Deus, para nós podermos encaminhar o encerramento da oração final. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, pela vontade onipotente, reunidos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E todos aqueles que veem e ouvem são testemunhos dessa verdade. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos por teus instrutores, pedindo que o Senhor fale na boca deles, dando a eles tudo aquilo que é necessário para que tu, Senhor, o Espírito de Cristo habitando neles, possa dizer às vezes a palavra certa, o conselho certo, o abraço na hora certa, para que nós possamos fortalecer a nossa irmandade e assim se multiplicar a pregação do Evangelho do Reino. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor fortifique as colunas para a edificação da tua igreja na face da terra. E mande, Senhor, novos trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Desperta, Senhor, quem sabe agora, dentre aqueles que estão presentes aqui no Templo Santo André, aqueles que estão nos ouvindo pelo canal da obediência, desperta, Senhor, aqueles que o Senhor tem determinado para também nos ajudarem a levar adiante essa mensagem da salvação, essa mensagem da doutrina da obediência a Deus. Porque conforme foi dito hoje, Jesus Cristo escolheu homens e pessoas simples, até analfabetos, Senhor, para levar adiante a sua mensagem de salvação. E não é diferente nesse tempo, porque Deus não escolhe os capacitados, mas Ele sempre capacita aqueles a quem Ele escolher. Que o Senhor possa também nos conceder o dom da fé e o dom das obras, para que possamos seguir trabalhando em bem da tua obra. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, os que estão presentes ou ausentes, por todos os lugares onde se encontrem fazendo a sua santa vontade e invocando o seu Santo Espírito. Te pedimos, Senhor, por aqueles que se acham enfermos, tanto espiritual ou materialmente, que pedem por sua saúde.
Que o Senhor os ampare, melhore e os cure, se assim for da sua vontade. Fortifica, Pai, todos os membros deste corpo, desde os mais pequeninos até os mais idosos. Abra as portas da facilidade a todos, Senhor, para que nós possamos seguir cumprindo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. E faça, Senhor, nos dê a inspiração para que nós possamos ser instrumentos, que nós possamos ser luz lá no meio desse mundo que está doente, como foi dito hoje. Que nós podemos ser luz e levar um pouco dessa luz que vem de Ti às pessoas que o Senhor nos coloca como companheiros de jornada. Te pedimos pelos irmãos que viajam, para que possam ir e vir sem impedimento, por todos os nossos parentes segundo a carne, Senhor, por todos os governos da terra, para que nós possamos continuar tendo tempos de paz e favoráveis para continuar a difusão e a divulgação da doutrina da obediência a Deus aonde Tu quer que ela chegue, Senhor, e que nós possamos continuar trabalhando para levar adiante esse evangelho a conhecimento de todos aqueles que têm seu nome inscrito no livro da vida. Te pedimos pelo rebanho dessa localidade, do Templo Santo André, e de todas as demais comunidades que obedecem a Deus. Protege, Senhor, ampare e nos livre das ciladas do inimigo. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te pedimos, Senhor, o perdão, e os que puderem, pela vontade de Deus, ajoelhar, ajoelhem. Te pedimos, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, rebeldias ou desobediências, quer consciente ou inconscientemente, que nós tenhamos praticado. Senhor, conforme foi dito hoje, que o Senhor, a sua consciência crística possa habitar em nós, entendendo, Pai, como foi dito várias vezes hoje, que nós possamos também ter a compreensão espiritual de vivo não mais eu, seja qual for o nome que tenhamos, o sexo que tenhamos, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Ensina-nos, Pai, a compreender estes ensinamentos que brotam de Ti. Tira de nós a vaidade humana, do conhecimento que porventura tenhamos alcançado durante a nossa trajetória. Tira de nós a vaidade por qualquer coisa que porventura o Senhor nos alcançou, por qualquer bem material que porventura nós tenhamos. Mas nos dê, Senhor, o foco de compreensão que todas as coisas residem em Ti, que todas as coisas vêm de Ti, e que é Tu, Senhor, a razão última da nossa vida, do nosso ser, que é em Ti, Senhor, que nós precisamos estar firmados, que é em Ti, Senhor, que nós precisamos confiar, sempre, em tempo e fora de tempo. Senhor, que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo que o Senhor sabe que não convém. Tira de nós todos os sentimentos negativos, o ódio, a raiva, a inveja, a vaidade, o orgulho, a faleria. Ensina-nos, Pai, a perdoar aquela questão que às vezes parece que está tão difícil, mas nos dá a compreensão, Pai, de que quem faz o perdão não é o homem, não é a mulher, mas é Tu em nós, em nosso interno, que libera a capacidade do perdão até em questões mais complicadas, Senhor. E também te pedimos que o Senhor nos livre das pragas que estão descritas no Apocalipse de São João. Livra de nós as tormentas de chuva, de vento, de pedras secas, as inundações, as epidemias, as pestes. Livra de nós todos os temporais, espirituais e materiais, que o Senhor sabe que não convém, e que só nos acompanhe o Senhor e os seus santos anjos de luz, que por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegaram até a Ti. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. De pé pela vontade de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Eu peço que um dos irmãos ou das irmãs passe
coleta. Nossa tesoureira não veio hoje. E a Andréia vai fazer para nós o trabalho hoje. Obrigado, Andréia. Estar reunidos é realmente maravilhoso. Olha a energia que nós sentimos durante os cânticos antes da reunião e também durante o hino da obediência a Deus, maravilhoso. Graças a Deus, maravilhoso. Percebo que os irmãos cada vez mais estão soltando mais a voz, né? Promete esse coral. Esse coral promete, né, irmão Dovani? Promete, graças a Deus. O pessoal tá... E é isso aí, né? Pra gente poder cantar junto, é soltar, é cantar alto, não precisa cantar com vergonha. Tem que cantar baixinho, e os cânticos têm ajudado nisso, né? Graças a Deus. Esse é o momento, então, do compartilhar, de agradecer. Se você que tem um testemunho, recebeu uma manifestação, uma revelação, tem agora a palavra os irmãos e as irmãs, pela vontade de Deus. Então, já quero iniciar agradecendo a Deus pela energia do Cristo, nós cantamos no hino, né? É bem gratificante. Agradecer pela vida. Hoje pela manhã orava a Deus, né? Pedindo um amparo. Hoje é um dia que a comunidade cristã primitiva, em várias comunidades e templos, tem encontros, né? Desde a tarde, manhã, à noite. Então, agradecendo a Deus por pertencer a essa família, né? Sentado na cama lá, bem cedo pela manhã, e pedindo um amparo. Para todas as reuniões, nós sabemos que a comunidade cristã primitiva hoje está muito fortalecida, né? Sempre também faço a referência aos irmãos pioneiros lá no começo do professor Ugarte, e os que vieram para o Guarda dos Sinos, especialmente aqui para a nossa região também, né? Sempre agradeço pelo trabalho que o Senhor fez neles e pela gratidão do Senhor ter nos usado hoje também para poder estar continuando esse trabalho. Que Ele nos fortaleça, quer cantando, quer fazendo a coleta, quer qualquer trabalho na igreja, é todo trabalho gratificante, sabendo que todos são importantes. Então, graças a Deus por pertencer a essa família. Graças a Deus, irmã Nelly. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por hoje poder estar aqui reunido com os irmãos. Eu pedi umas quantas vezes para Deus hoje. Eu não sabia se vinha, tinha um monte de imbecil. Eu disse, Deus, Senhor que sabe, se é para mim na igreja de Deus, porque eu tanto quero ir. Senhor que sabe, senão eu assisto em casa mesmo. E graças a Deus, ganhei um monte de visita e eles foram embora e deu para a gente vir. Graças a Deus. E também quero agradecer a Deus por o que aconteceu comigo essa semana. Eu estava viajando, quando eu cheguei em casa, quinta-feira, quando foi sexta de manhã, eu não podia nem levantar da cama. Me deu uma dor no corpo, tudo. As minhas pernas, os braços, me doía tudo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Mas olha, era coisa séria a dor que eu tinha. Aí eu disse, vamos no 24, ver o que é, né? Pensei, lá pra fora tem muito dengue e covid, né? E ele pra lá. Daí eu pensei, quem sabe pode ser uma dengue, uma coisa. Cheguei lá, a doutora examinou e a pressão estava boa, estava tudo bem, e ela disse, olha, não tem nada. Deu certo, eu achei que fosse dengue, né? Por causa que eu não estava. Não, mas tu não tem febre, não tem nada. Eu pensei, eu não sei o que eu tenho, então vamos para casa. Ela só disse, eu vou te dar uma injeção que é bom para dor e vai passar. Daí me deu aquela injeção e tal. E eu cheguei em casa assim, mancando minha perna, não podia nem caminhar. Cheguei, dobrei meu joelho e conversei com Deus. Eu pedi para Deus me ajudar, que eu sabia que eu não tinha nada. E que Deus, se fosse da vontade de Deus, Ele que me curasse de tudo que eu estava sentindo, porque eu sabia que não era. Isso que está acontecendo comigo, eu não quero, porque só no meu corpo pode entrar as bênçãos do Senhor. E daí eu orei ali, eu levantei ali, eu não sentia mais nada. Graças a Deus, ó. Graças a Deus, eu me lembrando de agora, como é que eu vou limpar minha casa, vai vir visita. Graças a Deus, limpei a casa de tudo serviço. E atendeu bem as visitas. E pôde vir no culto. E pude vir aqui. Ó, graças a Deus, tudo eu certo. agradeço a Deus todo dia, sempre. De manhã, de noite, no dormir, por tudo. Graças a Deus, irmã. Que coisa boa, bom testemunho. Mais algum irmão, irmã, queira dar o seu testemunho?
Eu também, João Luiz. De vez em quando, continua vendo triângulo de luz azul. Hoje apareceu várias vezes desde o início da pregação. É contínuo ver esse seguinte, que faz aproximado 20 anos que eu vi pela primeira vez esse triângulo de luz, foi lá na igreja da Serra. Um dia eu estava lá, foi pedida manifestação e ninguém teve manifestação. Eu pensei, mas ninguém tem manifestação, mas nem eu. Isso há 20 anos atrás. Como eu disse, mas ninguém eu apareceu lá no Pano Azul, aquele triângulo de luz forte. Aquilo eu vejo seguido até o dia de hoje. Ele apareceu várias vezes. Graças a Deus. Eu também quero agradecer a Deus pela saúde, pela vida, pela energia, por tudo que o Senhor tem me dado também. Algum irmão ou irmã a mais? E a irmã Maria Luísa também, você que está aí ouvindo na câmera, está vendo, ela também está dando seu testemunho lá, ela também está falando lá, pequenota, graças a Deus. Então, em virtude do silêncio, peço que os irmãos se ponham de pé para nós encerrarmos a reunião. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos, Senhor, por mais essa reunião espiritual, por mais esse momento em que estivemos reunidos como igreja, por todo o amparo que o Senhor tem nos dado, por todo o auxílio que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor continue, Pai, a ser o nosso foco principal. Nos dê memória todos os dias para nós continuarmos firmes no Teu caminho, que é o que nós realmente mais precisamos. Tira de nós qualquer sentimento que não te convém, tira de nós qualquer coisa que seja do mundo, para que habite em nós as melhores virtudes descidas de Ti. E agora, Senhor, despeça-nos em paz, com tranquilidade, para nós possamos chegar em segurança de volta aos nossos lares, se assim for da Tua santa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaramos encerrada a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco por todos os ciclos dos ciclos. Amém. E eu peço que os irmãos fiquem um pouquinho sentados, que o Júlio tem um aviso para passar agora.